Tudo bem, meus alunos? Estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas reflexões de filosofia. Eu sou o professor Alan Russo e sejam muito bem-vindos aí mais uma vez à nossa videoaula. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre a diferença entre dois conceitos, o conceito de verdade e o de opinião. Eu já havia dito para vocês em aulas anteriores que a filosofia ela trabalha com conceitos, não é? O objeto com o qual a filosofia se dedica a estudar são esses conceitos. Os conceitos eles são ideias, são nomes que a gente dá para as coisas, não é? Então assim, sei lá, o conceito de cadeira, não é? Se você pegar uma cadeira que você sabe que é uma cadeira e que é para sentar, e pegar esse objeto e levar para para uma tribo lá, super afastada, lá na Amazônia, que nunca viu uma cadeira na vida, eles vão olhar para aquele objeto e não vão entender nem que aquilo é uma cadeira, e muito menos que aquilo tem uma função que é a de sentar. Talvez eles atribuam para esse objeto uma outra função, assim como um nome diferente também, não é? Então, assim, os conceitos, eles estão ligados diretamente às ideias, ou seja, as ideias que fazemos das coisas, a partir da experiência que nós temos com essas mesmas coisas, ok? Muito bem. Então, assim, pessoal, eu pergunto para vocês, verdade e opinião são a mesma coisa? Em tempos de fake news, né, que estamos vivendo, onde aí as fake news estão aparecendo principalmente nas redes sociais, envolvendo muita gente, não é mesmo? Políticos, inclusive. Seria legal a gente deixar bem claro, né, a diferença entre esses conceitos, ok? Muito bem. Verdade, o equivalente à palavra verdade em grego é episteme. E o equivalente à palavra opinião é doxa, também do grego. Tá? Então você tem a episteme e a doxa, verdade e opinião, ok? Muito bem. Já dizia o filósofo francês Gilles Deleuze, um filósofo contemporâneo, que é da opinião que vem a desgraça dos homens. O que será que ele quer dizer com isso, né? Um pouco radical, né? Muito bem. Mas não é radical, não. Né? É uma verdade filosófica, né? Que os filósofos gregos antigos com certeza também pensavam assim, tá? Muito bem, o que acontece é que a opinião, ela varia de pessoa para pessoa. A opinião, ela é carregada de um conteúdo subjetivo muito grande, né? Que é a sua opinião, não é a do outro, não é? Então, se você for conversar com as pessoas, você vai ver que cada um tem uma opinião diferenciada sobre diversos assuntos, inclusive assuntos sérios, não é? É aí que o problema aparece, tá? Muito bem. Se por um lado a gente tem a opinião, né, que é subjetiva e que varia de pessoa para pessoa, tem a ver com a vivência daquela pessoa, com as experiências daquela pessoa, né? Einstein já dizia, né, o seu mundo é do tamanho da sua mente, né? Então assim, quanto mais a nossa visão é restrita, né, nossa visão é limitada, mais a nossa visão de mundo é limitada, não é? Por isso que é importante a gente estudar. A filosofia nos ajuda também nesse sentido, para a gente ampliar, né? Ampliar os horizontes e sair dessa visão limítrofe, essa visão limitada. Lembra que a gente falou na aula passada sobre o senso comum, né? O senso comum é o ponto de partida. Todos nós partimos dele, mas a gente não para no senso comum, né? Então a opinião é a mesma coisa. A opinião ela é pautada, na maioria das vezes, né? Em senso comum, tá? Então, assim, quando a gente fala de assuntos banais, digamos assim, né, banais, como o capítulo da novela, o personagem de um filme, enfim, né, é uma coisa. Mas e aí quando a gente trata de assuntos espinhosos, assuntos, digamos, problemáticos, que envolvem aí um julgamento muito mais sério, que envolve a vida das pessoas, a honra das pessoas, aí é problemático, vocês concordam? Você ficar pautado na opinião? Porque a opinião, ela não é uma fonte segura, né? A opinião, ela não é filosófica, tá? Os filósofos não se pautavam na opinião.
A opinião é coisa lá do senso comum. Os filósofos, eles acreditavam que a opinião, ela, por ser muito subjetiva, por ela ser muito limítrofe, limitada, nós não podemos parar nela. Logo, a gente tem que ir além, não é? A gente tem que problematizar. A filosofia tem, por característica própria dela, enquanto conhecimento racional, essa coisa de problematizar a questão. Você pega uma questão, né, que pode parecer que você tem uma resposta que responda aquela questão, uma resposta simples, básica e cuidado, né? Não é bem assim. Daí você problematiza aquela questão. O que é problematizar? Você coloca elementos naquela questão e para que você olhe ela como a partir de uma visão de todo e não de pedacinhos, de partes, não é? Muito bem. A opinião, ela vê a parte das coisas, né? Na maioria das vezes, ela vê a parte que interessa para aquele que tem a opinião, não é? Aquilo me beneficia de alguma forma. Logo, a minha opinião tá ali de acordo com aquilo que me beneficia, não é? A opinião tem esse perigo também, por ela ser subjetiva, né? E a verdade? Os filósofos, desde tempos antigos, buscam, né, a verdade, a episteme. Todos eles, desde os filósofos lá, os que vieram antes de Sócrates, o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos contemporâneos e modernos, enfim, todos buscam a verdade. Que verdade é essa? É a palavra grega episteme, tá? Então a doxa, a opinião, não é suficiente. O filósofo, ele busca a episteme. Epistemologia, né? Até uma área da filosofia que estuda, que é a teoria do conhecimento, que estuda, né, essa busca da verdade através da formulação de argumentos e de conceitos, tá? Muito bem. Então, assim, pessoal, é bom a gente estar atento, então, que a verdade é diferente, né? E a verdade, ela é algo a ser buscado. E os filósofos, a começar pelo próprio grande filósofo, né, que falaremos mais dele posteriormente, Sócrates, que viveu no século IV a.C., em Atenas, né, ele partia da ideia de que só sei que nada sei, uma frase famosa dele, só sei que nada sei. O que ele queria dizer com essa frase? Que ele era um burro, que ele era um ignorante? Claro que não, né? Ele era uma pessoa muito sábia, ele era um cara erudito. O que ele queria dizer com isso era a famosa humildade filosófica com a qual ele pregou, né, o pensamento filosófico, e muitos outros filósofos que vieram depois abraçaram isso também. A própria palavra filosofia, ela tem em si essa humildade filosófica. A palavra filosofia, ela não foi criada pelo Sócrates, né? A palavra foi criada antes pelo famoso filósofo que vocês já viram, Pitágoras, filósofo e matemático, né? Filo, amor ou amigo, né? O amor de amizade, filo. Mas Sofia, sabedoria, ou seja, amor à sabedoria ou amigo da sabedoria. Porque naqueles tempos, o cara, quando ele era muito erudito, ele se autoproclamava sófos, ou seja, sábio. E esses pensadores acreditavam que era uma forma muito arrogante de se apresentar, né? Eles eram professores também, né? Então eles passavam o conhecimento deles para frente para os discípulos, pupilos deles, né? Matemática, gramática, filosofia, várias formas de conhecimento que esses homens passavam. E os filósofos, que também eram professores, começaram, assim, a palavra pegou, né? Começaram, eu sou um amigo da sabedoria. Que é daí que brotou, né, essa noção da humildade filosófica, ok? Então, assim, o filósofo, por primeiro, tem para si essa ideia de que, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Por quê? Porque quanto mais eu descubro sobre as coisas, mais eu percebo que eu preciso ir além e descobrir mais. É assim com as ciências também, não é? Também é o conhecimento racional. O conhecimento, ele é ilimitado. Eu tenho que estar sempre buscando, buscando e buscando. Aquele que chega e fala, eu encontrei a verdade, opa, né? O filósofo não é esse tipo de pessoa que vai chegar e falar, eu encontrei a verdade. Não, ele é aquele que busca. E ele nunca está satisfeito, está sempre buscando. Porque, como eu disse para vocês, o conhecimento é uma coisa ilimitada. A gente não sabe nada sobre o mundo, nada sobre a nossa mente. O que a gente sabe ainda é muito pouco. E sempre tem algo a se descobrir. Olha aí para as descobertas, por exemplo, da genética, da física quântica e de tantas outras áreas do conhecimento.
não é? Então, assim, essa busca por conhecimento é uma coisa praticamente eterna, né? A gente vai estar sempre buscando. E essa é a atitude filosófica. Eu estou buscando o quê? Conhecimento. Para quê? Atingir a verdade, a episteme. Não me conformando em ficar apenas com a opinião, com a doxa, porque ela é limitada, né? É um conhecimento limitado. Eu quero a episteme, a verdade. Então eu busco. E como que eu faço para buscar? Eu busco o conhecimento, ok? Então, é esse o ponto de vista dos filósofos antigos, dos modernos e também dos contemporâneos. Muito bem. E com isso, eu encerro aqui a nossa videoaula e que fique bem claro para todos vocês essa questão aí, né, da divisão entre verdade, episteme e opinião, doxa, ok? Espero ter sido claro, elucidativo, tentei ser o mais resumido possível. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, as façam. Vem aqui, faz um comentário, faça a sua pergunta. Vocês podem me encontrar na plataforma onde eu deixo as atividades, ou pode ser aqui mesmo no YouTube, ok? Lembrem-se de se cuidar, né, de lavar as mãos, de ficar em casa e nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau!